Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, meus amados. Efésios, capítulo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Antes de fazer a leitura do texto, deixe-me fazer uma pergunta para você. Quando tudo desmorona na sua vida, quem é você? Quando as coisas balançam, quando as coisas se desintegram, quando você perde o controle das coisas, ou quando você percebe que não tem um controle de nada, quando chove o suficiente para tomar conta da sua casa, vias alagadas impedindo você de ir e voltar, quando a internet cai e você não consegue mais acessar suas redes sociais, quando falta energia e você fica no calor da madrugada sem conseguir dormir direito. Quem é você quando tudo desmorona? Quando tudo que você ama e quer bem, de repente foge dos seus dedos como a água que nós não conseguimos conter por muito tempo em nossas mãos. Irmãos, nós vivemos sim no meio de uma geração que busca identidade em todos os lugares, busca apoio, segurança, certeza. Só que os nossos dias não são mais de certezas absolutas, os nossos dias não são mais de palavras garantidas. Infelizmente vivemos na época onde aquilo que antes era, hoje não é mais. E infelizmente a nossa geração tem sido marcada por essa busca de identidade em lugares muito estranhos. São redes sociais, é a profissão, é a nossa performance, são as nossas conquistas, é a aparência. Mas o que é que acontece quando tudo isso desmorona? Quando tudo isso vai embora? O que é que acontece quando o Instagram fica travado? Você quer mandar uma mensagem no WhatsApp e não vai. Quando acabam todos os seus recursos e você não consegue mais viver como antes. Quando o sofrimento chega, as portas se fecham, as certezas se desmoronam diante de nós. Vejam, nós vamos ler o texto e ouvir a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. E houve um momento em que a igreja de Éfeso precisou aprender o que era viver no meio de uma cidade pagã, rica e idólatra. A igreja de Éfeso precisou aprender o que é viver no meio de pressões culturais. E precisou aprender o que é perder um pastor querido, o que é viver em perseguição e o que é crescer ao mesmo tempo sentindo medo do futuro. Eles perderam o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo quando ele estava preso em Roma. Durante 3 anos Paulo pastoreou essa igreja e agora o pastor não está mais com eles. Irmãos, diante de situações assim, o apóstolo Paulo escreveu e a palavra do Senhor chega até nós para nos lembrar quem nós somos em Cristo. A nossa identidade não está baseada, ainda que vivamos em tempos incertos, não se baseia em circunstâncias a nossa identidade. E porque nossa identidade não está baseada no aqui e no agora, nós temos orientação da palavra de Deus para vivermos dias felizes. E é sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu, nos lembrando quem nós somos no Senhor e como nós podemos viver nesse mundo de tempos tão incertos. Veja o que está escrito então no texto sagrado, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, 2 primeiros versículos que estruturalmente nesse livro constituem um prefácio.
uma saudação, um olá, como vão vocês? Mas não funciona simplesmente como uma saudação, não é mera formalidade, não é como quem passa por você numa segunda-feira pela manhã e diz bom dia, tudo bem? Sem estar realmente interessado em saber se tudo vai bem. Essa saudação do apóstolo Paulo, ela está carregada de teologia, está carregada de revelação do Senhor para nós. E o que o Senhor nos ensina por meio desses 2 versículos e dessas poucas palavras, ensina-nos acerca da nossa identidade. Quem é o povo de Deus em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. E meus amados irmãos, essa palavra falou ao meu coração nesses dias, especialmente diante de algumas novidades que chegaram até nós por meio do último censo levantado aqui no nosso país. Chegamos à conclusão de que a quantidade de evangélicos no Brasil aumentou. Mais de 26% da população brasileira declara-se evangélica. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós darmos glória a Deus, amém por isso, mas também é motivo de nós fazermos uma autocrítica, porque, amados irmãos, será que de fato o Brasil tem se tornado mais cristão, já que a população evangélica tem aumentado, ou será que nós temos simplesmente um dado de mais religiosos vazios aumentando no nosso país? Religiosos vazios são aqueles que dizem viver uma religião, mas essencialmente não têm relacionamento com Deus. E aqueles que não têm um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, aqueles que de fato não têm um coração convertido, em tempos incertos revelam a sua verdadeira identidade. Em tempos estranhos como os que nós temos vivido, revelam a sua verdadeira identidade. Mas aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente, no meio desses 26%, aqueles que têm permanecido fiéis ao Senhor, o texto vai nos dizer qual é a identidade desse povo. A primeira parte do texto nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Essas primeiras palavras do apóstolo Paulo, dizendo quem ele é, meus amados, não é uma identidade exclusiva do apóstolo, não é uma descrição individual deste homem que foi escolhido por Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, que foi transformado pelo poder de Deus e que agora serve a Deus. Essa é uma descrição de todo aquele que se torna filho de Deus por Cristo Jesus. Nós somos chamados por Deus. Essa é a primeira característica da nossa identidade. Meus amados irmãos, nossa origem está na vontade soberana do Pai. É isso que o apóstolo fala. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele faz questão de lembrar a todos nesse momento de incerteza, nesse momento onde a igreja, provavelmente angustiada, aflita por saber da prisão do seu pastor, ele lembra: eu não sou o que sou pela minha vontade, eu não sirvo a Deus simplesmente porque num belo dia, ensolarado, agradável, com saúde, com dinheiro no bolso, com tudo indo bem, eu decidi seguir a Jesus. Não, nem nos dias mais felizes da nossa vida brota em nosso coração espontaneamente o desejo de servir a Deus. É a vontade soberana do Senhor que vem sobre nós, que revela o nosso coração e que converte o nosso coração. É o Espírito Santo do Senhor que vem sobre nós, amados irmãos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e nos empurrando para a cruz, para vermos a nossa miséria, para vermos a nossa perdição, para vermos o abismo para o qual nós a largos passos caminhamos.
e nos despertando desse sono de morte, nos acorda para a vida verdadeira em Jesus. É a vontade de Deus que nos transforma em filhos do Senhor. Escrevendo Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele lembra exatamente como foi a conversão do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 15, diz o Senhor: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Amados, isso não diz respeito somente a Paulo, é assim que acontece com todos nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou em amor, e no decorrer do tempo, a sua graça nos alcançou e nos transformou. Toda a história de salvação começa na vontade eterna e graciosa de Deus. A vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Nós lemos aqui nessa noite, o presbítero Manassés leu lembrando-nos disso, e que nós, por conta da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, nos desvencilhamos do pecado, nos purificamos no sangue do Cordeiro e nos achegamos junto ao trono da graça, clamando aquele que é santo, santo, santo. Foi porque o Senhor nos alcançou, foi porque Ele nos amou primeiro, que nós agora estamos aqui dizendo: te amamos, Senhor. Nós somos o teu povo. Se não fosse isso, meus irmãos, nenhum de nós estaria aqui, nenhum de nós desejaria o Senhor. Perceba que não existe nenhum espaço para meritocracia diante de Deus. O que é que nós merecemos? O que é que estava reservado para nós? Um inferno de fogo, um lago de chamas inextinguíveis. Mas Deus, em seu infinito amor, nos resgatou. Ele nos alcançou. Um dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Westminster, nos lembra no capítulo 3, que segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras, ou e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Foi a sua vontade boa, agradável, perfeita, que se manifestou soberanamente sobre nós, nos resgatando. Por isso, meus amados irmãos, claramente nós podemos olhar para essa palavra do apóstolo Paulo aos Efésios e também dizer: nós, aqui, povo de Deus, por vontade de Deus, somos o seu povo, pela vontade de Deus, porque Ele nos chamou, somos o seu povo, e não há nada que possa mudar isso. Não há circunstância externa ou interna do nosso coração que porventura se angustie e se perturbe com as agonias deste mundo, que possa mudar o fato de que o Senhor é o nosso Deus e Pai. Ele nos amou, e quem é que pode nos separar desse amor? Quem é que pode nos distanciar desse amor? Não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem doença, não tem problema, não tem aflição que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos o seu povo, não somos cristãos por acidente. Se hoje nós cremos, é porque Deus nos chamou, e isso deve nos trazer consolo e firmeza nos tempos incertos. Nossa identidade não está enraizada neste mundo. A nossa identidade não está enraizada na moda,
do momento. Nossa identidade está enraizada no nosso chamado. Somos um povo de Deus, chamados por Deus e enviados pelo próprio Deus. Mas veja que ele nos chama também. Ele fala que escreve esta carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O povo de Deus é chamado por Deus e o povo de Deus é firmado pelo próprio Deus. Nós somos chamados por Deus e nós somos firmados por Deus em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo disse: eu escrevo aos santos. E essa ainda é, meus amados irmãos, uma identidade pouco percebida e pouco lembrada pelo povo de Deus nos nossos dias. Nós somos em Cristo Jesus santos. Por que eu estou lembrando isso e dizendo que essa verdade é pouco lembrada, é pouco percebida por nós? Porque infelizmente ainda impera na mente de muitos crentes uma mentalidade católica romana, de achar que santo é aquele que passou por um processo de canonização e que hoje, por algum mistério não apoiado nas Escrituras, não fundamentado na palavra de Deus, este homem ou esta mulher que foi canonizado tem algum poder de conceder bênçãos àqueles que rogarem, àqueles que buscarem o seu nome. Parece estranho no meio da igreja um irmão se referir ao outro sem ser de maneira debochada, sem ser de maneira irônica, se referindo a ele como santo, santa. Mas isso faz parte da nossa identidade. Isso é quem nós somos, santos que vivem em Éfeso, em Recife, em São Martim, na terra que Deus criou. E não somente santos, somos fiéis em Cristo Jesus. A nossa segurança não está, meus amados irmãos, em coisas passageiras, não está no mundo e num tempo que hoje é e amanhã não será. A nossa identidade está afirmada e a nossa segurança se encontra nesta nova posição espiritual que Deus reservou para o seu povo. Não mais escravos, não mais rebeldes, não mais inimigos, mas agora um povo santo, uma raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. Nós somos do Senhor e ele é o nosso Deus. E essa riqueza não pode passar despercebida dos nossos olhos e dos nossos corações em nenhum momento, em nenhum dia de nossas vidas, meus irmãos. Porque é em Jesus que o Senhor firma os nossos passos. Paulo afirma que eles viviam em Éfeso, mas eles não eram de Éfeso. Os santos que estão em Éfeso, mas não são de Éfeso. Veja que ele diz aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Estamos nesse mundo, mas o nosso lar é com o Senhor, nosso Deus. A nossa morada é junto do Pai. O nosso lugar é com o Senhor no reino de Deus, não nesse sistema, não nessa agonia, não no alvoroço que esse mundo muitas vezes manifesta diante de Deus. Nós somos firmados em Cristo Jesus. Você sabe que santos significa separados, e fiéis aqui faz referência a crentes leais. A nossa lealdade não é ao mundo, mas ao Senhor. Nós terminamos há poucos domingos a exposição da carta de Tiago, e no capítulo 4, Tiago lembrou para o povo de Deus, a igreja do Senhor daqueles dias, que aqueles que se constituem, ou que desejam ser amigos do mundo, constituem-se assim inimigos de Deus. Amados irmãos, se nós não somos inimigos de Deus, nós também não somos amigos do mundo. Em outras palavras, porque somos amigos de Deus,
declaramos a nossa inimizade com esse mundo. E é por isso que o mundo não nos reconhece. E é por isso que esses tempos de incerteza muitas vezes nos tomam por assalto, mas o Senhor nos preserva, porque ainda que vivamos nesse mundo incerto, cheio de buracos, cheio de alagamentos, cheio de internet caindo, de sistema falhando, de dinheiro faltando, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele quem nos sustenta com a sua destra fiel. O Senhor Jesus orando por nós no capítulo 17 do Evangelho de João. Sim, Jesus já orou por você. Capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 15 em diante, Jesus nos disse ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou para que nós fôssemos guardados no mundo, mesmo sabendo que nós não somos daqui, preservados no mundo porque não somos dele. Estamos nele, mas não pertencemos a ele, pertencemos ao Senhor. Somos filhos de Deus por Cristo Jesus, e mesmo vivendo em lugares difíceis, meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que a nossa identidade está ancorada em Cristo Jesus, que a nossa identidade está firmada no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos estar cercados pelo caos, podemos estar cercados por mentiras, podemos ser governados por autoridades ímpias e tiranas, mas estamos firmados no Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, e nada pode mudar essa verdade. Somos chamados por Deus, estamos firmados em Cristo Jesus, e o texto agora termina nos dizendo que por isso somos abençoados por Deus. Veja o que ele nos diz no verso 2, volte seus olhos mais uma vez para a sua Bíblia. Graça a vós outros, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu já lhe disse que essa não é apenas uma saudação comum, não é a saudação que todo crente simplesmente chega e fala um para o outro: graça e paz, meu irmão, ou numa mensagem de WhatsApp: bom dia, irmãos, graça e paz. Não é da boca para fora. Essas aqui são bênçãos exclusivas do povo de Deus. Se nós somos chamados pelo Senhor e se nós somos firmados pelo próprio Senhor em Cristo Jesus, esse Senhor que nos chamou dia após dia, nos abençoa com graça e paz. Irmãos, graça é favor imerecido, e eu preciso juntamente com vocês fazermos aqui um exercício de memória. Estamos hoje aqui reunidos no dia 8 de junho de 2025, e eu gostaria de juntamente com você olhar para trás, para os últimos dias, para os últimos meses, para os últimos anos, e enxergar a bondosa e graciosa mão de Deus todos os dias nos sustentando e provendo as nossas necessidades. Como um dos nossos hinos diz: conte as bênçãos que o Senhor te deu, veja quantas são, e vamos nos admirar, meus irmãos. Quais foram as bênçãos que Deus nos deu nesses últimos dias? Se você não tem conseguido enxergar as bênçãos do Senhor, ore com fé nesse momento e peça para que Deus abra os seus olhos para enxergar a mão dele, que nunca faltou em nenhum desses dias até aqui. Veio alimento, veio saúde, veio casa, veio companhia, família, amigos, irmãos, de perto, de longe. Veio oportunidades, veio esperança, veio ânimo,
numa manhã chuvosa, fria, encharcada, ou até mesmo cheia de mormaço, de repente você sorriu sem nenhuma razão, de repente você se alegrou e sentiu coragem para continuar na mesma labuta que você diariamente labuta. Isso é graça de Deus que diariamente é derramada em nossas vidas. Isso é favor imerecido. Mas não somente isso, graça e paz. Paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de conflito. A paz que vem de Deus e excede todo entendimento é a bênção da reconciliação com Deus. Você sabe o que é isso? Eu sei que você sabe, porque antes os olhos do Senhor sobre nós eram olhos de ira e de condenação, mas hoje os olhos do Senhor são de amor e de bondade sobre nós por Cristo Jesus. Ele nos ama, Ele nos toma em seus braços, Ele nos conduz por um caminho reto, Ele apruma os nossos passos, Ele fortalece os nossos joelhos e mãos decaídas, e passo a passo o Senhor nos leva para a sua glória. Isso é paz com Deus. Se nós hoje, irmãos, podemos estar aqui cantando ao Senhor, buscando a sua presença, nos achegando junto ao trono da graça, e não somos fulminados ao fazer isso, é porque a paz de Deus tem sido derramada em nossas vidas. Paz é reconciliação com Deus e descanso verdadeiro. Tudo isso provém somente do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação, a fim de anunciarmos aos outros. É por isso, meus amados, que nós não podemos deixar de desejar graça e paz uns aos outros. Não podemos, especialmente nesses tempos incertos que nós temos vivido, onde as pessoas têm buscado identidade em coisas efêmeras, passageiras, não podemos deixar de termos a oportunidade de, encontrando um irmão, desejar graça e paz. Mas assim eu vou denunciar no meu trabalho, eu vou denunciar no meio da minha família que eu sou crente, isso pode me trazer situações incômodas, difíceis, complicadas. Às vezes basta só opa, tudo bom, meu irmão? Tá bem, né? Tudo em paz. Nós substituímos certas expressões que a palavra de Deus nos deu por bênção do próprio Senhor. Aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, e que Satanás, o mundo e nada pode nos roubar, nós não podemos rejeitar. Abra sua boca e com um coração alegre e confiante, diga graça e paz para o seu irmão, porque é graça e paz que você recebe das mãos do Senhor todos os dias. É graça para te conduzir, é paz para te manter firme no caminho, e isso vem do nosso Senhor e Deus. Ele nos abençoa com tudo que nós precisamos para viver, e fazendo isso para a sua glória. Valorizemos, meus irmãos, a graça. Valorizemos este atributo e esta bênção do Senhor, a fim de que o nosso coração não se engane com as mentiras deste mundo, achando que é mérito nosso, que foi o meu braço forte, foi a minha inteligência, foi a minha esperteza que me manteve de pé. Desfrute da paz de Deus. Se você está em paz com o Senhor, viva com confiança e com gratidão. Agora preste bem atenção. Se você tem ouvido essa palavra e não tem se identificado com ela, porque você ainda não ouviu a voz de Deus ou não atendeu ao chamado do Senhor, e você ainda não está firmado em Cristo Jesus e não tem experimentado a bênção do Senhor, eu preciso lembrar a você que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de acertar as contas com Deus. O Deus de toda reconciliação está no nosso meio e tem poder para nos salvar, e tem poder
para nos tornar seus filhos. O que nós precisamos fazer é crer com o coração e confessarmos com a nossa boca. Mas se você é filho de Deus e tem entendido e está se lembrando dessas verdades rudimentares e fortalecedoras do Evangelho do Senhor, se Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essas palavras mais uma vez, é porque todos nós precisamos nos lembrar e nos agarrar com mais firmeza naquilo que é verdadeiro e largar mão daquilo que é ilusório. Onde você está encontrando sua identidade? Aonde você tem repousado o seu descanso, repousado, na verdade, o seu corpo buscando descanso, a sua mente buscando paz? Em quem? Aonde? Lembre-se diariamente de quem você é em Cristo. Você foi chamado por Deus e isso não só deve, entenda, isso define tudo. Quem nós somos, o que nós fazemos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. Nós somos chamados por Deus, isso define tudo. Viva com os pés nesse mundo, mas com o coração firmado no céu. Você não é de Recife, você não é de Pernambuco, você não é do Brasil, você está aqui. A sua identidade, a sua cidadania é dos céus, é do reino de Deus. Você é filho de Deus. Ame ao Senhor, cuide dessa terra na qual Ele lhe plantou, Ele lhe deixou e Ele lhe deu missão para anunciar o seu reino. Mas não se misture com esse mundo achando que você é deste lugar. Nós não somos daqui. Nossa verdadeira posição é em Cristo. E por fim, receba hoje graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e compartilhe também essa graça e essa paz. Seja uma fonte de descanso, seja uma fonte de segurança para outras pessoas, anunciando que não é por mérito, que não é por fazer, que não é por conseguir, por alcançar, mas é por graça. É por causa do Evangelho de Jesus Cristo que hoje nós somos o que somos. Se nós somos chamados por sua vontade soberana, meus irmãos, se nós estamos firmados em Cristo e não em circunstância, e se nós somos abençoados com o que o mundo jamais pode oferecer, passe o tempo que passar. Céus e terra passarão, disse o Senhor Jesus, mas a sua palavra permanecerá. Se você estiver firmado, certamente em Cristo, permaneceremos. Por isso, lembre-se disso nessa noite. Agarre-se com fé a essa palavra e não viva mais pela incerteza deste mundo, mas viva com graça e paz diante do nosso Senhor e Deus, para a glória de Jesus. Amém.